O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no contexto de revelação e Jesus vai, por meio da igreja, utilizando-se da palavra dos evangelhos, ele vai se dando a conhecer e, sobretudo, ele vai fazendo com que as leis, então, sejam vivenciadas plenamente, que as pessoas compreendam o espírito da lei e não as suas intercorrências e não aquelas realidades que nos fazem distanciar desse espírito. Jesus então nos faz compreender que toda lei é para a libertação e o crescimento de todo homem e de toda mulher. Pois nós que fazemos essa experiência vemos que as leis nem sempre são aplicadas para estas finalidades. Muitas vezes elas se esbarram no legalismo, na burocracia, nas situações tantas que, ao contrário de libertar e de fazer crescer cada homem, cada mulher, o desenvolvimento das sociedades, essas leis tornam-se verdadeiros pesos, impedindo que as pessoas cresçam, amadureçam e se tornem pessoas melhores. Nesse contexto de revelação, então, Jesus faz compreender o sentido primeiro e real da lei, mas também Jesus se apresenta como sendo o Filho do Homem, aquela expressão nascida no profeta Daniel, que quer indicar aquele que deveria vir, aquele que deveria estar no meio de nós. Esse Filho do Homem, Jesus então compreende que é Ele mesmo e apresenta os sinais de que Ele não só compreende, mas como de fato Ele é o Filho do Homem, tão aguardado por todos aqueles e aquelas que tinham a fé de Israel e que vieram ter a fé da igreja. Nesse contexto, então, Jesus diz que o sábado foi feito para a pessoa humana e não a pessoa humana para o sábado. E diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E nesse sentido, uma terceira revelação. Nós vimos que a primeira revelação é de que Jesus nos dá a entender o espírito da lei. Depois nos faz compreender que Ele é o Filho do Homem, profetizado por Daniel e aguardado por toda a linhagem de Israel. E por terceiro, Jesus faz compreender aquilo que os cristãos irão começar a vivenciar a partir da experiência da ressurreição, de que o sábado encontra sua plenitude no domingo, dia do Senhor. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, como dizia o Santo Padre, o Papa João Paulo II, o domingo vai se tornar não somente o dia do Senhor, vai ser o dia do Senhor por excelência, é óbvio, mas vai se tornar também o dia da família, o dia do homem, o dia da mulher, o dia do lazer, o dia do encontro, o dia da folga semanal, o dia de refazer as energias, refazer as forças, o dia de oferecer a Deus um momento na comunidade para celebrarmos juntos o dom da fé, entregarmos a semana que passou ao Senhor e dele, do altar sagrado, receber a força, a graça para a nova semana que se inicia. Olha que interessante, nesse tempo
no qual a igreja vai nos formando, o tempo comum na sua primeira parte, a igreja diz a mim e a você, discípulos e discípulas, é preciso que nós cresçamos, é preciso que nós desenvolvamos nossa maturidade espiritual, e é preciso que nós compreendamos que essa maturidade espiritual deve ser colocada em prática na nossa vida social e comunitária. Busquemos o espírito de cada coisa, procuremos compreender que tudo é para nossa libertação e crescimento, e rejeitemos, nos afastemos de tudo aquilo que vai e quer nos aprisionar, nos diminuir, nos fazer aquilo contrário à vontade de Deus. Que Jesus, o Filho do Homem, Senhor do sábado, Senhor do céu e da terra, nos abençoe hoje e sempre, dando-nos vigor para seguirmos nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.